Moraes chama modelo de negócio das Big Techs de perverso e defende regulação. O ministro afirmou que as redes sociais lucram com discurso de ódio e com polarização. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, afirmou nesta quarta-feira, 25, que as Big Techs lucram com discurso de ódio e que as redes sociais foram instrumentalizadas por envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Segundo ele, a autorregulação dessas plataformas e das redes sociais falhou, o que faz necessária uma regulamentação que responsabilize condutas criminosas, como já acontece fora do ambiente digital. Mais leia mais notícias de política em Oeste. Alguma coisa de errado vem acontecendo. Nós queremos que as redes sociais continuem sendo e se deixando ser instrumentalizadas para finalidades ilícitas, porque é isso que vem ocorrendo, disse o ministro nesta quarta-feira, 25. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, inclusive a democracia. As falas aconteceram durante a participação virtual do ministro no evento Global Fact, promovido pela FGV Comunicação, no Rio de Janeiro. O evento teve apoio de veículos como Estadão Verifica, Aos Fatos, Lupa e UOL Confere. Ainda nesta quarta-feira, o STF retoma o julgamento que pode alterar o entendimento atual do Marco Civil da Internet quanto à responsabilidade de plataformas por conteúdos publicados por usuários. A análise da Corte acontece a partir de 2 recursos apresentados pelas empresas Meta e Google. Em sua palestra, Moraes citou a convocação para a chamada Festa da Selma como exemplo de uso das redes para o que chama de tentativa de golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, as plataformas não apenas permitiram essa mobilização como também transmitiram, ao vivo, os atos de invasão ao Supremo, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. As redes sociais permitiram que os golpistas gravassem e fizessem live chamando outras pessoas para a intervenção, pedindo intervenção militar, pedindo a volta da ditadura, afirmou. Para Moraes, Big Techs hoje têm poder sobre a vida e a morte. Moraes também criticou o modelo de negócios das Big Techs, que, segundo ele, é perverso. Para ele, o faturamento das plataformas se dá exatamente pelo discurso de ódio, pelo conflito, pelo ataque, e não pela narrativa de notícias, pela exposição de fatos. As redes sociais não são neutras. As redes sociais têm lado. As redes sociais têm ideologia, defendem determinadas religiões, atacam outras religiões ou permitem o ataque a outras religiões, disse na palestra. As redes sociais têm viés político, têm lado político. E mais do que tudo, as redes sociais têm um interesse econômico. Moraes atribuiu à ausência de regulação das plataformas os danos causados a crianças e adolescentes. Ele citou dados que revelam que notícias fraudulentas e discurso de ódio circulam 7 vezes mais rápido do que notícias verdadeiras e questionou o poder concentrado nas mãos das empresas de tecnologia. Nós, enquanto sociedade, nós delegamos às Big Techs o poder sobre a vida e a morte, para que elas possam de forma absoluta ter controle político, econômico, ideológico para que elas ignorem o mínimo das regras de uma vida em sociedade. Por fim, defendeu a ideia de que as normas que se aplicam no mundo real também sejam válidas no virtual. Não é possível que nós permitamos que esse mundo virtual se transforme em uma terra sem lei, em que o racismo, a misoginia, o nazismo possam ser tratados como liberdade de expressão. Leia também. Com maioria formada, STF retoma julgamento do Marco Civil da Internet. Placar está 7-2 para responsabilizar redes sociais por conteúdos ilegais publicados por seus usuários. O Supremo Tribunal Federal STF retomou, na tarde desta quarta-feira 25/6, o julgamento que discute a responsabilidade civil das redes sociais por conteúdos publicados por seus usuários. O plenário já formou maioria de 7-2, quanto ao entendimento de que as Big Techs, empresas que têm redes sociais, devem ser responsabilizadas pelo conteúdo nelas publicado. No entanto, ainda não foram fixados parâmetros de como isso será feito. O caso tem repercussão geral, o que significa que a decisão valerá como referência obrigatória para todos os tribunais do país. Como os votos de 7 ministros convergem para a responsabilização, mas estabelecem balizas diversas sobre como isso deve ocorrer, os critérios permanecem em aberto e devem ser debatidos nesta quarta. Ao votar na retomada do julgamento, o ministro Edson Fachin abriu o embasamento de seu voto dizendo que a liberdade de expressão não é absoluta.
No fim, sinalizou que iria concordar com o ministro André Mendonça e divergir de responsabilização de Big Techs. Peço venha a maioria para votar pela constitucionalidade do artigo 19. Somente por meio de ordem judicial é possível restringir o conteúdo veiculado por terceiros, votou Fachin. Em seguida começou a votar a ministra Carmen Lúcia e ainda falta o voto do ministro Nunes Marques. A sessão havia sido suspensa com o voto de Alexandre de Moraes, em 12 de junho. Siga. Votaram a favor da responsabilização direta até agora os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O único voto divergente até o momento havia sido do ministro André Mendonça, que defendeu a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Para ele, responsabilizar as plataformas sem decisão judicial prévia compromete o direito à liberdade de expressão. Nesta quarta, Fachin se juntou a ele. Votos dos relatores e de Barroso. Os relatores dos recursos dos casos concretos, Luiz Fux e Dias Toffoli, votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Barroso votou pela inconstitucionalidade parcial. Todos os votos tiveram nuances diferentes, mas o ponto convergente foi pela responsabilização. Dias Toffoli e Luiz Fux defendem uma interpretação mais rígida, permitindo que as plataformas sejam punidas diretamente em casos graves, como discursos de ódio, racismo ou ameaças à democracia. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, propôs uma solução intermediária, mantendo a exigência de ordem judicial para casos envolvendo honra e reputação, mas admitindo responsabilização direta para crimes como pornografia infantil, terrorismo e incitação à violência. Divergência. Ao apresentar seu voto, em 5 de junho, André Mendonça criticou o que chamou de ativismo judicial e afirmou que mudanças nesse tipo de legislação devem partir do Congresso Nacional. Mendonça diverge dos demais ministros. Não se trata de fazer da opinião pública um critério de julgamento. O que se busca apontar apenas são os efeitos deletérios que decorrem da adoção de uma postura ativista, a qual, no presente caso, culmina por agudizar ainda mais o problema que se pretende combater, declarou. Durante a leitura do voto, que durou 2 dias, Mendonça defendeu a autorregulação regulada. Ela impõe às Big Techs a necessidade de aumentar mecanismos que auxiliem o controle em relação a publicações potencialmente ilegais, sem atribuir responsabilidade direta às plataformas pelo conteúdo gerado por seus usuários. Mendonça considerou constitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A proposta defende que as próprias plataformas adotem mecanismos internos de moderação, a chamada autorregulação, mas sob supervisão do Estado, que teria um papel fiscalizador para garantir o cumprimento de diretrizes legais, posição das plataformas e efeitos da decisão. Empresas como Google e Meta, que acompanham de perto o julgamento, defenderam a manutenção do artigo 19, argumentando que ele protege a liberdade de expressão e evita a censura. Representantes do setor afirmaram que já realizam a remoção de conteúdos irregulares fora da via judicial, mas alertaram que o monitoramento prévio mais rigoroso poderia ameaçar a liberdade de publicação dos usuários. Por se tratar de um julgamento com repercussão geral, o STF definirá uma tese vinculante sobre o tema. Isso significa que todos os tribunais brasileiros deverão seguir o entendimento fixado, o que pode impactar o funcionamento das redes sociais e a forma como empresas e usuários se relacionam com os conteúdos online. A conclusão do julgamento está prevista para as próximas sessões, mas ainda não há uma data certa para a proclamação do resultado final. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio: diário. Na Amazônia e na Mata Atlântica no ano passado foi a maior em 4 décadas. O fogo destruiu cerca de 30 milhões de hectares em todos os biomas brasileiros no ano passado, 62% a mais que a média histórica, que era de cerca de 18 milhões de hectares, segundo o relatório do MAP Biomas. Essas são imagens de satélite num trecho de Pantanal às margens do Rio Paraguai. As chamas consumiram mais de 2 milhões de hectares de vegetação próxima ao rio. Veja como a região se transformou de um ano para o outro. Nós viemos aí de 2 anos seguidos, 2023 e 2024, uma seca muito severa, atingindo grande parte dos biomas brasileiros, e isso fez com que a paisagem ficasse mais inflamável mesmo.
O MAP Biomas faz a comparação com imagens de satélite registradas desde 1985. Em todo esse tempo, 2024 foi o pior ano em incêndios para a Mata Atlântica e a Amazônia. Os dois biomas tiveram os maiores índices da história em perda de vegetação pelo fogo. Na Floresta Atlântica, a perda foi de mais de 1 milhão de hectares, um aumento de 260% em relação à média histórica. O Cerrado continua sendo o bioma mais afetado por incêndios recorrentes. 35% da vegetação atingida pelo fogo estavam nesse bioma. Mas a Amazônia sozinha respondeu por metade da área queimada no ano passado, 15 milhões de hectares. Só a terra indígena Utiariti, em Mato Grosso, perdeu mais de 2 milhões de hectares. Mais de 70% dos incêndios florestais ocorreram entre agosto e outubro, período de estiagem. Foi o que aconteceu no interior de São Paulo. O fogo, que começou num canavial, se espalhou pela mata. Preciso continuar reduzindo o desmatamento para não ter ignição, né, para o incêndio florestal. E é preciso melhorar o manejo de pastagem, porque assim também a gente reduz a chance desse fogo escapar e virar um incêndio florestal. Gilmar Mendes, que está envolvido em imensos esquemas obscuros. Ele que, como sabemos, é quem manda no STF, um órgão que, em vez de promover a justiça, na minha opinião, está a promover a perseguição, a injustiça, está até a promover corruptos e criminosos. Mas falando aqui de Portugal, então, os tentáculos de Gilmar Mendes há muito tempo que estão aqui em Portugal. Ele é dono de uma faculdade e vem aqui a Portugal várias vezes por mês. Ele vem cá verificar, supostamente, o desempenho da sua instituição, mas com o governo aí brasileiro a custear essas suas viagens privadas. Agora vejam bem, só o ano passado, 2024, ele viajou para aqui, para Portugal, cerca de 40 vezes. Isto quer dizer também uma coisa, quer dizer que ele falta muito aos seus trabalhos no STF, porque parece que está mais interessado nos negócios particulares aqui no meu país do que trabalhar no seu verdadeiro emprego. E atenção que quando Gilmar Mendes vem aqui a Portugal, não é só pela sua universidade, não é só pelos negócios, não é só pelo dinheiro, pela luxúria, pelo acesso a prostitutas e tudo mais que o cativa a vir aqui. É que sabemos, por exemplo, que Gilmar Mendes, aí no Brasil, ele não consegue sair à rua sem ser importunado, sem ser ofendido, devido ao mau serviço que o STF está a prestar aí nesse país. Então, Gilmar Mendes vem aqui desfilar para Portugal porque ele se sente mais seguro. Ele aqui fica livre dessas importunações. Ora, Gilmar Mendes, que aqui em Portugal, atenção, que ele já é conhecido também pela forma como ele liberta criminosos de forma arbitrária e tão fácil. Até já aqui chegou a Portugal o facto de ele ter a alcunha de o laxante. Laxante porquê? Porque solta tudo o que é bandido, desde assassinos, traficantes de droga, ao mesmo tempo que manda prender quem nunca cometeu crimes, quem se manifesta pacificamente ou quem dá as suas simples opiniões nas redes. E, portanto, já aqui também chegou essa alcunha de o laxante. E atenção que é uma coincidência muito importante relembrar, é que os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital, que estão cá instalados em Portugal, já temos aqui mais de 1000 elementos. O PCC veio para Portugal na mesma época em que Gilmar Mendes começou os seus negócios aqui. Isto obriga-nos a perguntar se há alguma relação, porque assistimos a Gilmar Mendes a ser o laxante, e depois, claro, é a tal questão do dinheiro. O momento que nós tanto temíamos, mas que sabíamos que viria a acontecer invariavelmente nesse governo, aconteceu. Sim, está aí. O governo está desesperadamente tentando esconder o colapso econômico, né? O caixa caiu, o dinheiro acabou, o governo quebrou. E no início eles falavam que não teriam dinheiro para pagar as contas básicas em 2027. Um tempo depois já passou para 2026. Agora já está acontecendo. O que eu vou mostrar para vocês são pontos cruciais do governo, da nossa sociedade, serviços que são imprescindíveis
e que já não estão recebendo dinheiro, estão prestes a parar. Você vai se assustar com o que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro é esse aqui, ó. SAMU pode entrar em colapso por falta de repasse adequado do governo federal, alerta consórcio. O que é o SAMU, gente? Quando há um acidente, a pessoa precisa de uma emergência, ser levada ao hospital, uma pessoa caiu de uma árvore, teve um acidente de carro, você liga para SAMU, que é o serviço público de ambulâncias, né, de atendimento emergencial. Não está recebendo verba. A SAMUs do Brasil não está recebendo dinheiro público, não está conseguindo colocar gasolina, não está pagando sua folha de pagamento. Segundo o SISU, valores são insuficientes, o que podem comprometer a compra de insumos e equipamentos para os atendimentos. E aqui a reportagem que fala isso, olha só. O motivo é a falta de repasses por parte do governo federal. Possível colapso nos serviços do SAMU. O motivo é a falta de repasses por parte do governo federal. Eduardo Marim está acompanhando este problema, compartilha com a gente ao vivo. O que exatamente está acontecendo, Eduardo? Boa tarde. Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o SISU, né, que é o consórcio intermunicipal que administra, então, o SAMU aqui no sul de Minas, né? Segundo a direção, não só o consórcio daqui, mas o de outros, né, pelo estado, espalhados pelo estado, estão enfrentando essa situação, né, esse risco de colapso aqui. O colapso da SAMU. Esse é só um. Agora vamos para o próximo, que eu te garanto que esse aqui vai assustar muita gente. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Polícia Federal. Com contingenciamento, Polícia Federal ameaça parar operações. Policiais federais falam em calote e reclamam de demora das diárias. A Polícia Federal agora está ameaçando parar as suas operações. Infelizmente eu acho que as velhinhas e pessoas inocentes não vão ser presas mais por suas palavras. Mas de qualquer forma, é a Polícia Federal que está ameaçando que vai ter que parar suas operações. Ameaça. Gente, isso porque o dinheiro não está sendo repassado. E por que o dinheiro não está sendo repassado? Porque eles não têm. O pouco dinheiro que o governo tem, ele está usando, entregando para o Sidônio, para fazer campanha, né, comprando a imprensa, a Globo e vários veículos de divulgação para tentar melhorar a rejeição do Lula. Aí eu vou mostrar o próximo para vocês. A ANP suspende monitoramento de qualidade dos combustíveis por falta de verba. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo. É a agência que fiscaliza como é que está o petróleo no Brasil inteiro, que autoriza novos lugares de extração. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. A ANP é responsável por regulamentar e fiscalizar os setores de petróleo, gás e biocombustível, o que está tocando? Da produção e importação aos postos de gasolina. Ela é quem realiza os leilões de áreas para exploração e produção de petróleo no país e monitora a qualidade dos combustíveis. Está suspensa. A ANP, tá? Suspende, ela não está trabalhando mais. E vamos para a última. Governo Lula não garante dinheiro para comprar livros didáticos previstos para 2025. Os livros das escolas públicas que os filhos precisam para estudar, o governo já não tem mais o dinheiro para comprar os livros. Lembra que o Lula falava menos armas e mais livros? Pois é, agora não tem armas e não tem livros também. Então ele pode fazer o que ele quiser. Nós estamos falando monitoramento e fiscalização dos combustíveis, SAMU, Polícia Federal e livros. O governo quebrou, e quebrou muito antes. Primeiro falava-se em 2027, passou para 2026, ele já está quebrado agora. Nós já estamos vendo agora uma situação onde o governo já não tem mais dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança. Parabéns a todos os envolvidos que fizeram L. Realmente vocês são pessoas brilhantes, né? Vocês conseguiram destruir a esquerda. A gente tem que agradecer. Se não fossem essas pessoas que votassem 13 nas últimas eleições, nós não teríamos essa oportunidade única de mostrar finalmente o que é a esquerda, o que o Lula faz com o país no governo e o que o PT é. Eu tenho certeza que depois desse governo, a esquerda acabou. Não tem a menor condição dessa esquerda voltar ao poder. Antes de você ir para o próximo vídeo, só para te lembrar, eu criei um guia para você explodir no seu Instagram, visualização, autoridade, likes, seguidores, o passo a passo que eu usei ao longo da minha vida para chegar onde eu cheguei hoje.
Fala, João. O empresário e jornalista Paulo Figueiredo, um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado em 2022, pediu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplique sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em até 30 dias. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, do Congresso norte-americano, que você está vendo aí na tela, Figueiredo afirmou que Moraes é um ditador disfarçado de juiz e voltou a dizer que é perseguido pelo ministro desde 2019. Abre aspas. Em 2022, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ditador do Brasil disfarçado de juiz, voltou a me perseguir por relatar verdades incômodas. Ele congelou todos os meus bens no Brasil, bloqueou minhas contas nas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Fecha aspas. Figueiredo declarou que seu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática e citou os deputados licenciados Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, e Carla Zambelli, que está na Itália, ambos alvos de inquéritos no STF. O jornalista ainda diz, abre aspas, Moraes me insulta, me chama de fugitivo. Ele alega que tem um mandado secreto contra mim, onde eu não posso me defender, porque eu não fui formalmente condenado e nem sei se meu nome está na Interpol. Fecha aspas. A sessão foi presidida pelo co-presidente James P. McGovern, ele é democrata, com quem Figueiredo teve atritos durante o depoimento. McGovern, por exemplo, discordou da afirmação dada pelo jornalista de que ele seria alvo de perseguição do Supremo Tribunal Federal. É esse aí que fala na tela que você está vendo aí. O que ele sabe sobre isso, esse cidadão? As falas dele rebatendo o Paulo Figueiredo rodaram bastante, circularam bastante. Em 28 de maio deste ano, o governo Trump anunciou que vai restringir os vistos de autoridades que censuram os norte-americanos e empresas de tecnologia. Apesar de não estar claro se essas sanções incluem autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou em 21 de maio que é possível que o magistrado seja um dos alvos. Essas informações são do Poder 360. Pois é, Paulo Figueiredo ontem cumprindo mais uma vez com esse papel, lembrando que é um perseguido. A gente não sabe o que é viver o que o Paulo está vivendo. Não adianta. Esse parlamentar aí democrata provavelmente deve ser uma da turminha do Biden, né? Que deve ter vivido bons tempos de USAID, né? Tempos de financiamento, né? Para interferência em campanhas eleitorais em países da América do Sul. Então deve ser um desses, infelizmente. Mas nós não sabemos de fato o que é viver o que o Paulo está vivendo. Né, contas bloqueadas, toda a perseguição e com detalhe ainda mais sórdido e cruel, que é o sigilo de um processo que faz com que ele, Olavo, não saiba de fato onde ele se encontra, se tem nome na Interpol ou não, como mencionou o João na matéria, enfim, todas as dificuldades enfrentadas por mais um perseguido pelo juiz que tem ódio, segundo o Mauro Cid, do presidente Bolsonaro. Olavo. Importante que o Paulo Figueiredo é aquele cara que Moraes resolveu citar usando um processo totalmente aleatório, né? Se quer fazer uma citação em outro país, tem que ser por carta rogatória, né? Procedimento conhecido de todos da área jurídica. Contudo, Alexandre de Moraes tentou uma citação enviesada, mas essa fala é importante quando se pede uma resposta internacional em relação à censura no Brasil. Onde está esse reflexo? Ontem o Google se manifesta dizendo, olha, se, por exemplo, a questão do artigo 19, que está sendo discutido no STF, passar e restringir as atividades do Google, nós teremos que diminuir, diz o Google, nossa atividade no país. Será que somos um país daquelas republiquetas baratas, sem sem um arcabouço legislativo efetivo, leis efetivas que são cumpridas, uma justiça transparente, ao ponto de uma empresa como o Google não operar integralmente? Será que passaremos mais uma vergonha internacional por sermos uma ditadura? Silvio, entendo que é o Paulo cumprindo com o seu papel e levando agora para o Congresso americano esta situação. Lembrando, Silvio, embora aqui estejamos, perseguidos já fomos,
Com medo já vivemos e continuamos a viver, né, sem saber do dia de amanhã, se o seu canal, que embora esteja na sombra assim como o nosso, mas se será banido, se não será, se você será perseguido, como a revista Oeste foi, né, através da criatividade proposta, né, pelos amigos do Alexandre de Moraes e pelo próprio ministro, enfim, a gente não sabe do dia de amanhã, aqui estamos. Entretanto, o Paulo vive essa realidade já há algum tempo. Entendo que ele cumprindo com esse papel de levar adiante e contando a verdade. O que nós acompanhamos a partir desse democrata, muito provavelmente seja um daqueles que tenha se locupletado com as benesses de um governo Biden que assinou para ditaduras, em especial aqui na América do Sul. Silvio? Não, de acordo. Esse é o Brasil atual, aliás, já há um bom tempo, né? Desde 2019, quando foi instaurado o inquérito 4781, o inquérito instaurado de ofício, de forma absolutamente ilegal pelo então presidente da corte, Dias Toffoli, entregue ao ministro Alexandre de Moraes, há uma escalada de perseguição contra jornalistas. O Paulo é um deles, mas não é o único, como ele bem citou no seu pronunciamento. Agora, deputados, talvez a figura do deputado Eduardo Bolsonaro seja a mais simbólica, porque carrega o sobrenome Bolsonaro, porque há uma tentativa do próprio PT de puxar a barra da toga e pedir ao Supremo para que atenda determinados caprichos para punir o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós assistimos isso com ameaça de prisão, deputados do PT dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro seria preso. Então, tudo isso, essa movimentação, ela é muito importante porque envolve cidadãos, envolve pessoas que estão em território americano, envolve empresas que respondem a leis americanas, a Constituição americana, sobretudo a forma como os Estados Unidos zelam pela primeira emenda. A primeira emenda é sagrada nos Estados Unidos, a liberdade é inalienável. Então eu acho que esse é um trabalho muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, neste momento, a impressão que fico quando vejo ele, por exemplo, ontem tirou ali uma tornozeleira de uma réu gestante, uma condenada, devolveu bens que estavam sequestrados, arrestados de outras pessoas. Eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes tenha agido por benevolência ou por compaixão. Acho que ele é desprovido desses sentimentos. Acho que ele está sim preocupado com violação de direitos humanos. E aí as sanções que podem partir dos Estados Unidos são pesadas, sanções internacionais. Embora ele também já tenha debochado, dito que os Estados só teme se os Estados Unidos ancorarem, atracarem um porta-aviões no Lago Paranoá. Bom, se tudo é incerto, se tudo é indefinido, como você bem disse, Pitoli, porque o Brasil hoje vive uma insegurança jurídica, também para o ministro Alexandre de Moraes é incerto se ele poderá ou não ser punido. Se for, penso eu que ele não vá mais debochar talvez da lei em outro país, porque lá é coisa séria. Quer dizer que o ministro Fernando Haddad não tem nada que opinar se o Congresso tem que aumentar o número ou não, eu acho que não tem. Mas o ministro da Fazenda não tem que se meter numa gelada dessas. Nesse governo, cada um fala o que quer, ninguém controla nada. E agora, como é que vai ficar? Eu queria te ouvir, porque o decreto do IOF está valendo, né? Está indo lá, enquanto o Congresso Nacional não se manifesta, está lá. Agora eu te pergunto, como é que o governo vai fazer? Porque o déficit fiscal vai bater 83 bilhões de reais de gastança de dinheiro público. Estão tentando com uma borrachinha pagar 52 bilhões, que é lá dos precatórios, para ficar só o resto. Mas a dívida está lá, e é déficit primário, hein? Fora os que está pagando de juros. Então, com uma dívida brutal dessa, um déficit desse, se não arrecadar até as carças do contribuinte, não tem como pagar. Como é que você acha que fica agora esse recado do Hugo Mota para o governo? Recado esse que pode redundar na revogação do decreto de IOF e o governo, coitado, vai ficar com a brocha na mão sem a escada. Queria te ouvir, como é que você acha que o governo sai deste imbróglio? Um governo gastão que não estão deixando arrecadar. Olha só que ironia, né, Capês? Bom, para isso o Poder Executivo já tenta uma MP para que seja cumprida de fato aí essas medidas cautelares impostas aí pelo IOF.
Notícias aí para os próximos dias, né? Mas quero chamar a atenção aqui no senhor Lindenberg Faria, com todo respeito a Vossa Excelência, ficar indignado porque numa quarta-feira não tem um número suficiente de deputados na casa e essa votação tem que ser online e ficar chateado por isso é de uma falta de respeito com a população sem tamanho, para falar a verdade. Olha só. Nós vivemos num país onde o salário mínimo aqui é de R$ 1.500, um pouquinho a mais, né? Mil e uns quebrados, como dizia a minha avó. E o salário hoje de um deputado está na casa dos R$ 46.366. Ou seja, pessoas que ganham muito bem para estar votando, para estar trabalhando numa quarta-feira, não estão trabalhando. Onde vai parar a decência, a dignidade, a honra daqueles que têm que nos representar? Não adianta ficar indignado agora com o Hugo Mota, dizendo que essa votação não tem cabimento, uma vez que a casa não está cheia. A casa deveria estar cheia todos os dias. Todos os dias. Porque nesse momento pessoas e pessoas estão trabalhando de Uber, pessoas e pessoas estão trabalhando com ônibus lotado, metrô lotado. Ou seja, a realidade do país é discrepante em relação àquela realidade que os deputados vivem. É muito ruim ver um líder do PT dizer que está indignado com o Hugo Mota por conta dessa votação. E aí o Hugo Mota tem toda a razão, porque ele tem as duas casas, né? Ele é presidente da Câmara dos Deputados, mas ele tem o Senado ao seu lado também. Ou seja, essa medida do IOF vai ser revogada com toda certeza. E o Hugo Mota, nessa queda de braço com o Poder Executivo, está ganhando, Capês. Pois é, mas aí que eu digo a você, minha Cíntia Nunes, como é que fica essa situação? É queda de braço daqui, queda de braço dali? Eu estou preocupado com o seguinte, o preço dos alimentos estão subindo, disparado, a inflação não está sob controle, o governo motivou o crescimento do PIB artificialmente, com gastança de dinheiro público, e agora nós estamos nessa situação de talvez em 2027 não ter dinheiro para pagar, para bancar o orçamento da saúde e da educação. Isso. Como é que você vê essa situação? Se eles não trabalhassem, mas pelo menos votassem para impedir esse aumento irresponsável de arrecadação, ainda vai. Mas eu quero te ouvir, Cíntia Nunes. Eu quero que você fale com emoção, porque o Guilherme Mendes está já preparado para dar o bote, com a bandeirinha ali. Viva o governo! Quero te ouvir primeiro, para depois o Guilherme te interromper, como ele sempre faz. Nossa, agora eu fiquei com medo. Na verdade, Capês, não com medo do Guilherme, que é um doce de pessoa, embora a gente não comungue das mesmas opiniões políticas. Como é que é? Um doce... Não. Você não comunga? Não. Meus parabéns. Mas a questão toda é que você que nos assiste, que nos ouve, sabe muito bem onde o bolso dói, né? Basta ir no supermercado e saber que realmente a inflação vem comendo a nível de cavalgada o nosso dinheiro. Enquanto isso, os parlamentares estão comemorando os santos juninos nos seus respectivos estados. Então, o argumento de que a casa está vazia porque as festas juninas acabaram esvaziando as nossas casas legislativas é, no mínimo, jocoso, é vergonhoso. Concordo com o Rodolfo quando diz que o pessoal tinha que estar lá. Agora, é surpresa de 0 pessoas, que é um cabo de guerra. O Executivo e o Legislativo estão, cada um deles, não se iludam. Estão cada um deles está puxando a corda para o seu lado e os motivos não são, queridos, para o nosso bem. Infelizmente, tudo é para, de um lado, se preservar uma imagem pensando numa possível reeleição e, do outro lado, exatamente o contrário. Então, nenhum argumento nesse momento, a mim, pelo menos, convence ou acaba me motivando a dizer que um está certo e que o outro está errado. De toda forma, esse aumento no IOF tem que ser barrado, porque não é possível que se queira, uma vez mais, se você quer emoção, minha emoção é vontade de chorar, uma vez mais que a gente tenha retirado dos bolsos do contribuinte mais dinheiro, enquanto do outro lado a torneira não fecha nunca, enquanto se fala em aumentar número de parlamentares. Tudo isso é uma vergonha, E a luz no fim do túnel parece que é uma locomotiva que vem nos atropelar. Nós estamos aí já estamos, né, em ano eleitoral, basicamente, e eu não vejo que, em prol da população, nenhuma medida venha nesse sentido. Agora, de fato, para nós, o que resta é esperança, rezando, então, para os santos juninos, né? Que São João, São Pedro, aí Santo Antônio possam fazer alguma coisa por nós, porque os nossos políticos, neles eu já não boto assim tanta fé.
Bom, agora eu trago uma notícia em destaque no site de Oeste. O repórter especial Christian Costa, que fica em Brasília, revela que o nome de Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, aparece como Felipem num registro que comprovaria a ida a uma reunião da suposta trama golpista. Segundo a apuração de Oeste, a Procuradoria-Geral da República usou o dado para denunciar Martins por suposta tentativa de golpe. Segundo a PGR, Martins esteve na residência oficial em 18 de novembro de 2022 para tratar de um decreto que serviria para ruptura institucional. O então presidente Jair Bolsonaro teria participado do encontro. A data do registro da presença de Felipe Martins, contudo, se refere ao dia seguinte. O detalhe é observado pelos advogados do ex-assessor de Bolsonaro. Abro aspas. O trecho afirma que a suposta reunião teria ocorrido em 18 de novembro de 2022 e, para comprová-la, afirma que Felipe Martins chegou ao Palácio da Alvorada às 2h59 do dia 19 de novembro. Portanto, como um registro de entrada do dia 19 comprova uma reunião do dia 18, fecho aspas, para a defesa de Felipe Martins. Augusto Nunes me olhando atônito aqui. É mais uma prova, né, dessa tentativa grosseira de incriminar Felipem Martins. Agora tem até o registro errado, mais um registro errado, né? Só piora, Ana. Diga, Ana. Tá comigo? Tá. Bom, só piora. Vamos mostrar aí para nossa audiência a imagem do nome da suposta entrada de agora Felipem Martins, que vejam vocês, entra dia 19/11 de 2022 e não sai. Tá lá até hoje. Ou seja, ou essa suposta entrada, ou essa entrada ela é verdadeira, ela é verídica e o Felipem Martins está lá até hoje, ou isso não passa de mais uma palhaçada. Outra coisa nesse print aí, vejam vocês que a descrição do Felipem, ele é visitante, ele não é assessor. Que curioso isso, né? Agora, isso cai por terra, Paula, esse registro, esse suposto registro de entrada do Felipem. Tínhamos o Felipe, o Rudine, que entrou e saiu dos Estados Unidos sem ninguém ver, e agora temos o Felipem, que entra e não sai, mas está em casa com tornozeleira eletrônica e ficou 6 meses preso. Dados da geolocalização do Felipe, aí sim do Felipe, os dados mostram que ele não estava lá no dia 19 de novembro de 2022. E o ministro Alexandre de Moraes escondeu isso da defesa, de que eles já tinham os dados da geolocalização do Felipe. Então, os dados, portanto, coloca por terra isso aí. Outro ponto interessante, Paula, é que esses registros de entrada, esses que nós vimos aí agora, eles foram enviados por ofício, vejam vocês, pelo GSI do Lula. O GSI do Lula, comandado pelo suspeitíssimo e sumido, esse sim, um Rudine desapareceu, General G. Dias. Portanto, mais uma vez, o Felipe Martins, que já provou a sua inocência, que não estava lá, que não mexeu com minuta de golpe nenhum, continua em casa, com meia liberdade, na verdade preso em casa, com tornozeleira eletrônica, tendo que se apresentar uma vez por semana no fórum para dizer que ele está lá, sem acesso às redes sociais, não pode dar entrevista. A revista Oeste já pediu uma autorização ao ministro Alexandre de Moraes, mais de 2 meses passaram e até agora nada. Portanto, até quando essa mentira vai permanecer de pé?
Pois é, Augusto, porque a PGR usou parte desse quadro que a gente exibiu aí na tela com o registro de entrada do Felipe, aí na tela para quem nos acompanha, para denunciar Felipe Martins aí, porque ele teria então participado de uma reunião, só que detalhe, a reunião teria ocorrido no dia 18 de novembro de 22 e não no dia 19, além também do não registro da saída do Felipe Martins. Reunião de golpistas em que todos se identificam. E um deles errado, de maneira errada, que estão todos lá. Então, os golpistas são esses aí. E Felipe não dá. Eles já erraram botando o Felipe naquele documento, no registro da entrada dele, que não houve nos Estados Unidos. E o Felipe foi... Felipe. Ele é Felipe. Com I. Já foi Felipe e agora Felipe. Evidentemente, Isso. outra coisa. O assessor, eu sei como é que é isso. O assessor do presidente, ele não precisa fazer esse registro. É normal, é rotineira a entrada dele. Lá não tem esse negócio. Ele chega lá e vai entrando. O cara vai perder tempo para anotar um que está lá toda hora. Então, eles são péssimos. Péssimos. Esse é o ponto. Fala, Silvio. Diga. Podemos exibir de novo o quadro? Reparem que na descrição, por exemplo, quem é assessor é tratado como assessor. O governador Tarcísio de Freitas é tratado como governador. General é tratado como general. O Felipe Martins, de verdade, e não o Felipe Martins, era assessor de assuntos internacionais da Presidência da República. Ele não era visitante. Detalhe, ele chega no exato instante em que o senhor José Eduardo está ali, dá a entrada. Mas há a saída do senhor José Eduardo, mas não há do Felipe Martins. Daqui a pouco eles vão dizer que vai aparecer um Rafael Marcos, alguma coisa assim, vão inventar um nome e vão dizer que é do Felipe Martins. Por que ele é visita? A força do ódio e do desespero. Solteiro, não tem um minuto de... A força do ódio e do desespero.